Augusto Comte e o positivismo sociológico. A crise em que se encontram as nações mais civilizadas pode ser vencida, segundo Comte, apenas mediante uma reorganização social, ou seja, uma reforma e não uma revolução, em cuja base, por isso ele é um conservador, deve estar a física social, que é também denominada de sociologia científica, construir tal ciência é a tarefa da filosofia positiva do Comte. Então, a filosofia positiva é essencialmente uma metodologia científica. Ela descobre as relações entre as diversas ciências, ela reassume os seus princípios próprios em número mínimo de princípios comuns e determina exatamente o espírito de cada uma das 6 ciências fundamentais, que são em ordem decrescente por generalidade e crescente por complicação. A primeira, a mais antiga e principal, é a matemática, depois a astronomia, em segunda a astronomia, terceira a física, em quarta a química, em quinta a biologia e por último a sociologia, que seria a mais importante, não a mais importante, mas a mais evoluída no progresso ou no processo aí de evolução da história da humanidade. Uma verdadeira ciência consiste de leis controladas sobre os fatos, e da ciência deriva a previsão e, portanto, a ação. A sociologia deve estabelecer as leis dos fenômenos sociais mediante a observação, a experiência e o método histórico comparativo para poder prever racionalmente o desenvolvimento futuro da convivência social. Então, a sociologia, para o Comte, divide-se em estática social, que ela estuda as condições de existência comuns a todas as sociedades em todos os tempos. Sua lei fundamental é a conexão orgânica entre os diversos aspectos da vida social. E a dinâmica social, que estuda as leis do desenvolvimento das mudanças da sociedade. Sua lei fundamental é a lei dos 3 estágios, segundo a qual se desenvolve a evolução humana, individual e coletiva. Toda a nossa concepção principal e cada ramo dos nossos conhecimentos passa necessariamente por 3 estágios ou estados teóricos diferentes de evolução. Começa com o estado teológico, ou fictício, a infância do homem, do ser humano e da humanidade. Os fenômenos nesse estado ou nesse estágio são vistos como resultados da ação de entidades sobrenaturais, geralmente Deus. Depois atinge-se num processo evolutivo o segundo estágio, que é o estágio metafísico, o estado metafísico, ou o estado abstrato, que é a juventude do homem, do ser humano e da humanidade. Os fenômenos agora passam a ser explicados como obras de essências abstratas, explicadas até racionalmente, mas sem dados empíricos para comprovar. E por último estágio, o estado científico, o positivo, que é quando o ser humano atinge a maturidade e a humanidade também, e aí desenvolve a ciência. Então, nesse momento, renuncia-se a perguntar quais sejam as causas últimas dos fenômenos da metafísica, as primeiras e últimas, e procura-se apenas descobrir, mediante o raciocínio e a observação, as suas leis efetivas e as suas relações invariáveis. Então, a regeneração total da sociedade ela passa através da religião devotada à humanidade, a religião da humanidade, que é uma religião criada e desenvolvida pelo Comte, onde a deusa seria a ciência, a Nossa Senhora seria a Clotilde de Vaux, a mulher pela qual ela era apaixonada, e os santos seriam os cientistas, o grande ser que transcende os indivíduos. Os dogmas dessa religião são a filosofia positiva e as leis científicas. Então, esse é um pouco aí do positivismo sociológico de Augusto Comte. Hasta la vista, baby. Até a próxima.